Olá, muito boa tarde. Eu sou a Catarina Jerónimo e são muito bem-vindos ao News Pharma Review do Congresso da Liga Europeia contra o Reumatismo, o EULAR 2020. Enquanto está a decorrer o Congresso, este ano no seu formato virtual, trazemos então à comunidade da Reumatologia Nacional os comentários de especialistas sobre as sessões, os tópicos e as apresentações que lhes suscitaram interesse. Neste primeiro review, contamos com a participação da doutora Maria João Salvador. Muito boa tarde. Boa tarde, Catarina. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, e também com a participação da doutora Tânia Santiago. Doutora Tânia Santiago, muito boa tarde. Olá, boa tarde, Catarina. Muito obrigada por estarem aqui às duas. São ambas especialistas do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e aqui em conjunto vão apresentar tópicos, ideias que vos ficaram e discutir também as apresentações que selecionaram e pode ser o ponto de partida inclusivamente de recomendações aos vossos colegas e a todos os que têm a oportunidade de assistir ao EULAR, porque num programa tão vasto e tão diversificado será no fundo também uma forma de os orientar nas vossas escolhas e nas escolhas das pessoas que estão então a seguir o EULAR 2020 no seu formato virtual. Eu vou pedir, começo por si, doutora Maria João Salvador, diga-me que sessões teve a oportunidade de assistir e porquê que as escolheu? Ora, então, eu tive a oportunidade de assistir a algumas, confesso que tive alguma dificuldade em assistir a outras que gostaria de ter assistido, mas não está fácil entrar nos sites, mas escolhi uma que me pareceu assim bastante interessante pelos temas que tinha de artrose, que é um tema que acaba por ser bastante interessante para a reumatologia e é uma grande prevalência de doenças com artrose e nós acabamos por não ter grandes ferramentas para tratar a doença e para poder controlar melhor a progressão dela e por isso é sempre interessante, acho eu, nós sabermos se há novidades neste campo. Foram apresentados lá vários abstratos, vários estudos, infelizmente os resultados continuam a não ser brilhantes, quer em termos de alívio da dor, quer em termos de função, de melhorar a função destes doentes, e tanto até de tratamentos intra-articulares que lá foram apresentados, portanto os resultados também não são muito satisfatórios, mas eu salientava pelo menos aqui um dos trabalhos que me pareceu muito bem feito, de um ensaio que foi feito prospectivo em relação à artrose da mão, que também é sempre um problema para nós, não só pela artrose em si, mas porque muitas vezes desencadeia inflamação e deformação articular bastante acentuada. Portanto, este ensaio foi feito com hidroxicloroquina, que é um medicamento que nós usamos muito nestas situações, e doentes que tinham artrose da mão tinham que ter inflamação e tinham que ter erosões, portanto uma artrose nodal grave, por assim dizer. E eles fizeram este ensaio randomizado, duplamente cego, controlado contra placebo, num número bastante significativo de doentes, portanto 75 doentes, e foram avaliar vários itens depois destes doentes em relação à dor, função, se havia melhoria também radiológica ou não, e como eu disse os resultados não foram brilhantes, pronto, não houve realmente grande diferença entre a hidroxicloroquina e o placebo nestes três aspectos que eu aqui falei, talvez um bocadinho só diferença em dois aspectos que eles salientavam em relação à velocidade de sedimentação e à rigidez matinal, mas só por si, portanto, não havia diferenças significativas. Portanto, nesta área da artrose ainda há muito ainda a fazer, penso eu, há muito ainda a desenvolver, portanto será uma área que para nós vai ser sempre de interesse continuar a seguir. Outra parte que eu também gosto sempre de ouvir novidades é em relação à gota e às doenças de deposição de cristais. Houve uma das sessões que eu realmente não conseguia entrar, não conseguia assistir, mas consegui assistir a outras, e uma delas foi muito engraçada, achei eu, porque nós já sabemos, e já há cada vez mais estudos feitos no sentido de dizer que a gota, ou melhor, a hiperuricemia por si um fator de risco cardiovascular, e portanto que temos que estar atentos nestes doentes, para além de todo aquele síndrome plurimetabólico que eles têm, dislipidemia, hipertensão, obesidade, também a hiperuricemia em si, cada vez há mais estudos, e houve lá 1 ou 2 estudos engraçados de imagem sobre a deposição dos cristais de ácido úrico nas artérias, grandes artérias e pequenas artérias também periféricas, portanto é uma área que está em grande avanço, mas este senhor era um coreano que fez uma pergunta engraçada, achei eu, que era ver se
O facto de começar um tratamento hipouricemiante, portanto, ou com o halopurinol ou com o febuxostat, se esse início de tratamento em si poderia provocar ou não eventos cardiovasculares, quer do miocárdio, portanto, coração, quer da parte cerebral, portanto, lá mais para cima. E a verdade é que o estudo que ele fez demonstrou que sim, o que eu achei muito curioso, porque o facto de iniciar tratamento veio despertar estes eventos em si, embora eles também já existissem antes do tratamento. Portanto, a hipótese que ele levanta é que realmente estes cristais existem não só nas articulações, como nós já sabemos, mas em muitas outras partes do sistema cardiovascular, e ao nós estarmos a mexer com os níveis da uricémia e ao mesmo tempo, muitas vezes, por exemplo, o febuxostat, conseguimos uma descida muito grande a estes níveis, pode desencadear também o que ele diz, uma crise vascular de gota, o que eu achei o termo engraçado, uma crise vascular de gota, e levar então a estes eventos, a despertar estes eventos. E depois, claro, eu acho que já ontem houve e hoje continua a haver uma sessão de Covid-19, não é? Que está na ordem do dia. Hoje, em particular, eu fiz questão de assistir, porque estava lá o nosso colega Pedro Machado, que é um reumatologista que se formou connosco em Coimbra e de quem nós muito gostamos e que tem feito um trabalho muito bom. Ele não me desiludiu na apresentação que fez. O Pedro conseguiu realmente ele e a equipa dele, claro, neste espaço de tempo que nós estamos a viver com a Covid, portanto cerca de 3 meses, já apresentar resultados muito bons de doentes reumáticos, portanto, de saber se realmente são doentes que estão em risco de mais complicações ou não, que é a nossa grande questão. Nós sabemos que a artrite reumatoide, o lúpus e a psoríase estão considerados, portanto, dentro do grupo de doentes que podem eventualmente ter mais risco de complicações. E neste trabalho que o Pedro fez, portanto, neste levantamento que ele fez dos dados que ele tem do Serviço Nacional de Saúde inglês, o que ele foi ver era se a doença em si e o tratamento se aumentariam esse risco, nomeadamente os imunossupressores. E curiosamente ele chega à conclusão que não, inclusive doentes que estejam a fazer biológicos e até anti-TNF-alfa não têm maior risco de complicações, pelo contrário, têm menor risco de complicações. Portanto, o facto da doença estar controlada, não haver inflamação, parece ser bom nestes doentes e, portanto, mantém-se a nossa recomendação de não parar a medicação nestes doentes, e eu acho que isso foi muito importante, portanto, essa conclusão. Por oposição, o que ele disse, era o que nós também já tínhamos essa ideia, os corticoides, principalmente em doses acima de 10 miligramas por dia de prednisolona, são um fator de risco, portanto, e aí nós temos que controlar então a toma de corticoides. E pronto, eu acho que assim, do dia foi que me chamou a atenção. Muito obrigada, doutora Maria João Salvador, e eu passo agora a palavra à doutora Tânia Santiago, a quem faço a mesma pergunta, dentro das suas áreas de interesse e dentro da sua disponibilidade, o que é que decidiu assistir e o que é que chama aqui que possa complementar, se houve algum tipo de coincidência ou se pelo contrário as sessões que assistiu foram diferentes destas aqui enunciadas pela doutora Maria João Salvador. A sua palavra, por favor, doutora Tânia Santiago. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite e pela oportunidade de poder falar sobre as sessões do EULAR. O EULAR é sempre um evento muito importante para nós, reumatologistas, porque nos facto dá conta de muitas novidades e de muitos estudos feitos pela Europa e por esse mundo fora. E portanto, um bocadinho também de encontro a alguma das preocupações que vêm também da nossa prática clínica. As sessões que eu escolhi prendem-se com temas que continuam a ser muito controversos na reumatologia. E destaco então aqui duas sessões. Uma delas são 2 sessões que tiveram lugar na parte da manhã e, portanto, uma delas relacionada com doença cardiovascular em doentes com artrite reumatoide, e depois uma outra também relacionada com efeitos adversos de terapêutica com corticoterapia em baixa dose, mantida por um longo período de tempo. Iniciando então aqui pela esta primeira sessão que destaquei, relativamente ao risco e doença cardiovascular. É um trabalho interessante e acima de tudo também interessante porque é baseado na prática clínica e é baseado num registro clínico de doentes com artrite reumatoide, um registro que vem da Noruega. E também sabemos e também dou particular relevância a este trabalho porque sabemos que os doentes com artrite reumatoide têm um elevado risco cardiovascular.
Já desde, portanto, e baseado também noutros trabalhos, sabemos que este aumento do risco cardiovascular nos doentes com artrite reumatoide advém do facto, quer de fatores de risco tradicionais, aqueles fatores de risco tradicionais já sebejamente conhecidos, nomeadamente tabagismo, lipidemia, pela própria idade, hipertensão, mas também advém de outros fatores de risco que são ditos não tradicionais, e nomeadamente por todo o estado inflamatório que os doentes com artrite reumatoide e com doença ativa têm. Por outro lado, também o facto de nós queremos sempre atingir o menor estado de atividade possível, de atividade inflamatória nestes doentes, tem sido sempre um aspecto muito importante, que é a denominada remissão na artrite reumatoide, acaba por ser uma obrigação, vá lá, de todos os clínicos e reumatologistas que lidam com doentes com artrite reumatoide todos os dias. E, portanto, a questão que estes autores deste trabalho colocavam era se, ao termos doentes em remissão, ou seja, com uma baixa atividade da sua doença inflamatória, se isto também associar-se-ia a uma diminuição do risco de eventos cardiovasculares. E depois os autores também quiseram procurar se esta remissão, no fundo, baseada numa estratégia usando de mares os fármacos modificadores da doença biológicos ou fármacos modificadores da doença clássicos, se haveria alguma diferença entre usarem um ou outros fármacos para esta diminuição do risco cardiovascular. Como já disse, portanto, eles basearam-se num registro da prática clínica, portanto, em registros observacionais, longitudinais, num registro norueguês. Fizeram vários modelos estatísticos bastante sofisticados, com modelos de regressão de Cox e modelos estratificados, e de facto o que eles vieram concluir foi que os doentes que estão sob terapêutica biológica e, portanto, em remissão, acabaram por ter menos tendência de ter um evento cardiovascular comparado com pessoas que não atingiram remissão. Por outro lado, também, doentes que, e através de toda a metodologia estatística que utilizaram, observaram que, portanto, o hazard ratio para doença cardiovascular foi mais elevado em doentes em remissão, com DMARDs convencionais, comparado com doentes biológicos, e, portanto, a mensagem principal deste estudo seria que portanto, os clínicos reumatologistas que lidam com doentes com artrite reumatoide devem ter sempre como objetivo e como estratégia induzir o tratamento, portanto a remissão nestes doentes, e agora temos também mais este dado importante, que é porque também sabemos que isso se pode associar a uma diminuição dos eventos cardiovasculares. Eventualmente, embora não houve diferença significativa, sabemos que essa remissão e essa diminuição dos eventos cardiovasculares será maior no grupo que fez também tratamentos com ditos DMARDs biológicos. Foi também interessante ver que nesta sessão, dedicada, portanto, ao risco cardiovascular na artrite reumatoide, também tivemos um outro trabalho, que era um trabalho conjunto de reumatologistas e cardiologistas americanos, em que foi precisamente também demonstrado, e era um estudo observacional também, em que foi também demonstrado o papel muito importante que de facto têm os biológicos na prevenção dos eventos cardiovasculares. Portanto, os colegas utilizaram um método imagiológico, que é a angiografia com PROTAC, e o que eles perceberam foi que os doentes que estavam a fazer tratamento biológico seriam doentes em quem haveria uma inibição da formação de placas ateroscleróticas e que havia uma diminuição também da sua progressão e uma estabilização das mesmas, o que por si só é muito importante, porque de facto sabe-se que este processo todo de diminuição e estabilização das placas faz com que haja de facto diminuição de todos os eventos cardiovasculares conhecidos, nomeadamente infarto agudo do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais. E, portanto, mais uma vez, importante realçar aqui o papel também dos biológicos na diminuição do risco cardiovascular dos doentes com artrite reumatoide. Claro que também não posso deixar de dizer que este último era um estudo observacional e, portanto, tem muitos também confundidores e, nomeadamente, vieses que pode aqui dificultar também um pouco estes resultados deste estudo. Depois destacaria também uma outra sessão, portanto, sobre também o mesmo tema, artrite reumatoide, nomeadamente sobre prognóstico, preditores e outcome. Foi apresentada por um grupo francês, liderado pelo professor Bernard Combe, que é um expert muito conhecido, nomeadamente na área dos corticoides. É um estudo que foi baseado numa coorte francesa, também de registros da prática clínica, da vida real,
que é a coorte ISPOAR, e que é um registro sistemático e protocolizado de doentes com artrite reumatoide. E, de facto, aqui, baseado nesta coorte de doentes, o objetivo dos autores era estudar o perfil de segurança desta baixa dose de corticoides e durante 10 anos de seguimento destes doentes. E depois perceber se, durante estes 10 anos, haveria uma associação entre dose baixa de corticoides e, por exemplo, eventos cardiovasculares, fraturas, infecções graves. Portanto, eram estes os três, e mortes também. Portanto, eram estes os quatro eventos que os autores foram procurar a longo prazo. Aqui também, e por ser um estudo observacional, obrigou a que os autores se munissem de métodos estatísticos robustos, nomeadamente dos propensity scores, que são neste momento muito importantes quando se pretende avaliar aqui uma série de associações em estudos observacionais. Portanto, foi um estudo em que incluiu cerca de 600 doentes. Cerca de 2/3 faziam corticoides, o outro 1/3 não fazia. Os doentes tinham uma dose média de corticoide a rondar os 2 miligramas por dia, e portanto o que eles perceberam foi que, de facto, houve um risco de eventos ao longo do tempo que foi muito significativamente associado à toma de corticoterapia em longo prazo, apesar da baixa dose. Mas também esta série de eventos podia estar também relacionada com preditores como a idade, a hipertensão arterial e a elevação da velocidade de sedimentação. Também os autores referiram que este conjunto de efeitos adversos, nomeadamente mortes, infecções graves, doença cardiovascular e fraturas, seriam mais associadas a uma dose cumulativa de corticoterapia a rondar os 8,4 gramas por dia durante o follow-up. E, portanto, doentes com doses cumulativas superiores a 8,4 terão uma maior tendência de ter estes eventos adversos dos corticoides em baixa dose. Não posso deixar de referir, é um tema que me interessa, esta da corticoterapia a longo prazo e nomeadamente os efeitos adversos que advêm de uma corticoterapia a longo prazo. Não posso deixar de dizer que quando lemos estes trabalhos temos sempre a ideia que os corticoides, mesmo em baixa dose, acabam por ser os culpados de absolutamente tudo. Portanto, tudo o que acontece de mal com os doentes é devido à dose baixa de corticoides. E apesar de termos aqui um trabalho muito válido, um trabalho observacional, um estudo prospectivo, que à partida consideramos que é um registro bastante estruturado e protocolizado de todas as variáveis que podem entrar aqui em confundimento. Apesar disso, também é um estudo em que os doentes acabam por não estar randomizados e, portanto, tem aqui também grandes vieses, nomeadamente de indicação. Já sabemos sempre que os doentes com doença mais grave e mais ativa vão sempre receber maior dose de corticoides e durante mais tempo. E, portanto, há sempre esta tendência um bocadinho generalizada de atribuir tudo o que é de mal aos corticoides, e também não podemos deixar de dizer que a própria doença em si, o próprio estado inflamatório, a medicação concomitante, as comorbidades, obviamente têm que ser sempre tidas em causa quando nós queremos isolar os efeitos adversos dos corticoides. E, portanto, temos que olhar para estes resultados, obviamente sempre com cautela e atenção, porque eles têm em si muitas limitações. Muito obrigada, doutora Tânia Santiago. Então, eu gostava agora de remeter a palavra à doutora Maria João Salvador para saber se quer fazer algum comentário quanto às seleções da sua colega, doutora Tânia Santiago, ou se quer até lhe fazer alguma pergunta, o que é que, das sessões que a doutora Tânia selecionou. Doutora Maria João. São sessões muito importantes também, e para nós acho que cada vez mais, porque são medicamentos que nós usamos a longo prazo, não é? Quaisquer deles, quer os corticoides, quer os sintéticos, tanto os DMARDs sintéticos normais, quer os biológicos, e é importante sabermos se a longo prazo eles são seguros ou não. E portanto acho que o que a doutora Tânia disse é muito importante em relação ao risco cardiovascular, e não só, não é? Portanto também a outros fatores de risco que eles depois podem advir, que tu falaste aí também o risco de fratura, e havia uma também com o risco de neoplasia, não era, Tânia? Sim, portanto sim, foi versado o risco de neoplasia, porque a sessão era precisamente sobre risco cardiovascular e neoplasias em doentes com artrite reumatoide.
Mas neste caso em particular, portanto, do registro da Expoar, eles definiram apenas como efeitos adversos, portanto, mortalidade, eventos cardiovasculares, fraturas e infecções graves. Portanto, não consideraram aqui as neoplasias. As neoplasias, não é? Mas pronto, mas eles têm, o risco não está aumentado dessa base de dados deles também, apesar que a nossa experiência com alguns dos mais recentes ainda é pequena, não é? Mas, portanto, são fármacos relativamente seguros e acho que é importante nós termos esta noção que podemos e devemos usá-los, não é? Porque estamos aqui a prevenir não só a destruição articular, mas depois todos os outros eventos que daí possam advir também cardiovasculares, portanto que é importante tratarmos os nossos doentes e mantê-los com níveis baixos ou a remissão da atividade, remissão idealmente, claro. Portanto acho que são sempre informações muito, muito importantes, sim. Não tinha assim mais nenhuma pergunta em concreto, não sei, tens alguma agora... para vice-versa, não é? Exatamente, e perguntar à doutora Tânia se há aqui algum dos que a doutora Maria João Salvador selecionou, se gostava de lhe endereçar alguma questão ou fazer um comentário final sobre a seleção. Talvez então fizesse apenas um comentário. Para nós também reumatologistas que vemos muitos doentes com osteoartrose da mão e muitas vezes formas mais graves, erosivas, há sempre uma esperança de encontrar algum trabalho com algum fármaco mais promissor. Mas de facto já várias tentativas vários estudos já têm sido publicados com a hidroxicloroquina. Este de facto era promissor e por aquilo que a doutora Maria, pelos aspectos também que a doutora Maria João apontou, nomeadamente por ter um número de doentes incluídos bastante interessante, bem acima daquilo dos estudos anteriores, e também por ser até um follow-up mais longo, porque é um estudo a um ano e de facto trabalhos anteriores não tiveram follow-ups tão longos, e ter aqui outcomes interessantes, nomeadamente, por exemplo, a parte radiográfica, que também seria interessante ver se existiria alguma alteração do ponto de vista da dano articular, depois de um ano de hidroxicloroquina, e portanto havia aqui uma grande esperança neste estudo, mas de facto mais uma vez veio demonstrar a falta de eficácia, ou pelo menos falta de superioridade face a placebo, e portanto continuamos aqui mais uma vez na osteoartrose da mão um pouco órfãos, por assim dizer, não é? De tratamento. Sim. Eventualmente serão necessários também mais estudos com outros tipos de tratamentos não farmacológicos, da área até da fisioterapia, da reabilitação, portanto estudos que também não serão fáceis de realizar, mas de certeza que faltam aqui mais dados para nós podermos conseguir oferecer melhores tratamentos a estes doentes. Estou de acordo contigo, eu acho que já vimos que tratar a artrose, evitar que ela pareça e que progrida, está sempre difícil. Pelo menos queríamos aliviar sintomaticamente o doente e conseguimos fazê-lo recorrendo ao clássico, não é? Analgésicos, anti-inflamatórios. Havia lá também uma apresentação sobre isso, sobre os fármacos que nós prescrevemos, mas realmente os doentes acabam... Na artrose geral, não só da mão. Exato. Os doentes tomam muito ainda o paracetamol, é quase a primeira escolha, não é? Anti-inflamatórios, não esteroides. E pronto, eles dizem que se sentem aliviar a dor, mas que acaba depois por a doença ir progredindo e eles vão perdendo função, portanto é o que eles vão referindo. E realmente é o que tu dizes, também estou de acordo, eu acho que nós temos que passar aqui por muitas outras medidas não farmacológicas, não é? Desde o exercício até à medicina física e reabilitação, ortodes, tudo mais, mas é muito difícil realmente haver estudos nessa área, por diversos motivos que a gente já conhece, não é? Mas que vamos ter que passar se calhar muito por aí e manter aquele estilo de vida saudável, não é, dentro do possível. Acho que vai mais por aí do que estamos à espera do remédio que nos vai trazer para já assim um grande alívio. Milagroso. Houve algumas coisas curiosas em relação ao joelho, à artrose do joelho, não é? Porque há sempre aí novidades, quer em termos de cirurgia, quer em termos de infiltrações articulares. Com alguns medicamentos, havia lá um até que referia a capsaicina intraarticular, mas eles depois tiveram um grande problema, que é aquela de reação inflamatória que ela dá ao calor, aquele calor muito grande que desperta no doente, e então o doente faz infiltração e coitado parece que sente o joelho muito, muito quente, então eu tinha que fazer gelo mesmo para arrefecer a articulação. Portanto, vai sempre aparecendo qualquer coisa de novo, não é?
mas sim, estou de acordo também, temos ainda muito caminho para correr aqui. Eu quero então agradecer às duas. Este foi o nosso primeiro review de News Pharma relativamente ao Congresso Eular, que está agora a decorrer. Muito obrigada, doutora Maria João Salvador, muito obrigada, doutora Tânia Santiago, pelo vosso tempo, pelo vosso contributo e até um próximo review. Muito obrigada.